Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o professor Valdir Guimarães. O professor Valdir Guimarães é formado pelo Instituto de Física da USP, mestrado, doutorado lá, e depois tem o pós-doc dele pela Universidade de Tóquio e também a Universidade de Notre Dame. Ele fala japonês melhor do que eu. Qualquer coisa é melhor do que eu, porque eu não falo nada. Então, e uma das linhas que ele trabalha é essa astrofísica nuclear, é o tema da palestra de hoje que ele vai falar. E a outra linha que ele trabalha, e aí tem um pouco de intersecção com as coisas que eu também faço, que é a parte de núcleos exóticos, né? Que ele trabalha, só que ele trabalha do ponto de vista de realização do experimento, né? Ele faz a física que a gente chama de experimental. Trabalha com núcleos que são ricos em nêutrons, por exemplo. Mas hoje ele vai falar para nós sobre a astrofísica nuclear, novas, quilonovas e supernovas. Obrigado pelo convite. A ideia vai ser falar, né, de um pouquinho do que acontece dentro das estrelas, de como são sintetizados, como são produzidos elementos, e aí eu vou chegar nessas novas, quilonovas e supernovas, que também produzem elementos. Então, só para vocês terem uma ideia, a última quilonova que aconteceu, que foi uma explosão de 2 estrelas de nêutrons, produziu uma quantidade de ouro equivalente a 60 massas da Terra e uma quantidade de urânio equivalente a 100 massas da Terra. Ou seja, é uma explosão não só violenta, mas também consegue sintetizar elementos pesados. Então, para chegar até lá, então vou começar falando de como que é uma estrela, como é que funciona uma estrela. Primeira coisa assim, o que é estudar astrofísica? Quando a gente fala em estudar astrofísica, é para responder essas perguntas. Exatamente, como são formados os elementos, né, como que é gerada energia no Sol, como que é gerada a energia nas estrelas, como o Sol e as estrelas evoluem, né, porque as estrelas e o Sol, como uma estrela, evolui, tem um processo de evolução. Como que se dá essa evolução? Como que se dá a produção de neutrinos e outras partículas estranhas nessas estrelas? Como que surgem os diferentes entes astrofísicos? O que é uma estrela vermelha, uma estrela nova, supernova, estrela de nêutrons, né? Como é que se dá o surgimento desses vários tipos de estrelas? E como se dá, então, as explosões? Então, o que eu vou cobrir nessa palestra de hoje vai ser não tudo isso, que é muita coisa, mas boa parte disso que faz parte do que a gente chama de astrofísica nuclear. Então, estudar astrofísica nuclear é estudar essas coisas. Então, é claro, antes de responder nessas perguntas da astrofísica nuclear, eu vou falar aqui que a astrofísica nuclear faz, como é que funciona as estrelas, etc., seria interessante saber o que tem no universo mesmo. Né? Aí o interessante é isso, que a gente não sabe direito. Ou seja, o que a gente sabe é que tem uma quantidade grande do que a gente chama de energia escura. Aí essa energia escura a gente também não sabe direito o que é. Aí a gente tem 26,8% de matéria escura fria, que a gente também não sabe direito o que é. Aí a gente tem 4,9% de matéria, que são os núcleos e os elétrons, e só 0,5% é visto nas estrelas. Mas isso a gente sabe, e é isso que faz parte da astrofísica, ou seja, esses 5%. Tá? Então o que eu vou falar para vocês hoje é sobre esses 5%, não sobre os outros 95%. É claro, né? Qual a razão, então, por que é importante esses 5%? A primeira coisa é que a gente, né, é feito desses 5%. Então, a gente é feito desses núcleos, é feito desses elementos. Então, só por isso, né, por si só, já é importante para tentar entender. Por exemplo, se eu tenho carbono, nitrogênio no meu corpo, de onde é que veio esse carbono, esse nitrogênio? No universo, como é que ele foi formado? Ele não estava aqui, ele foi formado de alguma forma. Como que foi essa formação? Tem uma frase, né, nem todos vocês sabem quem foi Carl Sagan, mas ele foi um cara que fazia divulgação, né, dessas coisas de astronomia, de astrofísica, e ele colocou uma das frases, né, que foi: nós somos feitos de poeira estelar, e exatamente isso, né, os elementos do nosso corpo vieram das estrelas, e vieram dessas explosões, vários elementos que estão no nosso corpo. O ouro da aliança, por exemplo, não tem outro jeito de formar ouro a não ser por uma explosão de uma supernova, de uma nova ou de uma quilonova. Então, nós somos, né, se nós temos elementos pesados dentro do nosso corpo, né, mesmo que seja pouquinho, vieram dessas explosões.
Agora, o outro carbono, nitrogênio, oxigênio, que também a gente tem no corpo, veio das estrelas. Então, somos feitos, né, dessa poeira estelar. Esses elementos, é claro que eles são formados, né, cada um de um jeito diferente, e cada um veio, ou um grupo deles, vieram de situações diferentes em estrelas. E as estrelas têm um monte de coisa. Ou seja, você pode ter o universo primordial, mas você pode ter cataclismas estelares, que são essas explosões. Você pode ter essas gigantes vermelhas, né, que são aquela gigante vermelha ali. Você pode ter explosão de estrelas supermassivas. Você pode ter evolução normal de estrela. Tudo isso produz elemento, e cada uma dessas situações, cada um do que a gente chama de ente astrofísico, produz de forma ligeira. Vocês conhecem, né, a maioria de vocês, né, que estão no colégio, já saíram do colégio, já se formam, conhece os elementos a partir dessa tabela periódica. Eu poderia até fazer um seminário de como surgiu essa tabela periódica, mas está aqui, a tabela periódica dos elementos. Uma coisa recente é que, quantos elementos vocês conhecem? Os elementos, essa tabela foi determinada porque o Moseley chegou à conclusão de que eu podia classificar os elementos pelo número de prótons. Então está lá, o carbono tem 6 prótons, então é o carbono. Quem tem 7 prótons é o nitrogênio. Quem tem 8 prótons é o oxigênio. E assim por diante. Então ele classificou os elementos a partir desse número de prótons, que é chamado de número atômico. Aí quantos elementos vocês conhecem? Quando eu estava na escola, era até 101, 102. Esses 101, 102 a gente encontra assim na natureza, mas o pessoal de laboratório conseguiu produzir um pouquinho mais. Aí foi para o 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 12, 13, 14, 15, até o 18. Então já temos até o 118. Então tinha nomes, né? Eles tinham nomes, alguns nomes são mais conhecidos, carbono, oxigênio, nitrogênio, mas aí tem o lantânio, tem o estrócio, tem vários outros elementos, né, que a gente são nomes menos famosos. Mas os últimos nem tinha nome. O 113, por exemplo, foi nomeado ano passado. Então, o elemento 113, apesar de ter sido descoberto há uns 5, 6 anos atrás, né, ele não tinha ainda. Aí foi dado nome para eles. O 113 é chamado de Nihonium. Nihon é Japão em japonês. Aí, como foi descoberto lá no Japão, eles resolveram, né, homenagear o Japão, o país Japão. Então, o 113 é chamado de Nihonium. Aí os outros lá, o Flerovium, Moscovium, o Livermorium, o Tennessine. Esses nomes é nome de laboratório americano. Né? O Tennessine é do Tennessee, o Livermorium, né, não é nos Estados Unidos, é o Livermore, o Moscovium é de Moscou, o Flerovium é de um laboratório que chama Flerov. Aí eles foram meio bairristas, né? Não, vamos dar um nome para o nosso laboratório aqui. Né? Mas tá bom, tá aí, esse nome foi recentemente, esse aí foi nomeado o ano passado, em 2017. Bom, de qualquer forma, essa que é a ideia. Isso são os elementos que a gente conhece, mesmo esses mais pesados. Só que quando a gente fala de física nuclear, é um pouquinho mais que isso. Física nuclear, a gente tem essa tabela aqui. Essa tabela é um pouquinho mais complexa. Por quê? Ela vem com os elementos de prótons, tá vendo? Vai crescendo, tem o hidrogênio, o hélio, o lítio, o berílio, aí os elementos vão subindo. Mas você pode colocar também, no carbono, tem 6 prótons e 6 nêutrons. Mas aí você pode colocar um nêutron a mais, ele continua sendo carbono. Só que ao invés de ser o carbono 12, é o carbono 13. Aí você põe mais um carbono 14, que é usado para datação, para descobrir idade de fósseis, etc. É o carbono 14, que é radioativo. E o carbono 15? Também tem. E o 16? É só adicionar um nêutron. E o 17? Um nêutron. E 18? E 19? E 20? Bom, eles não têm na natureza, mas você pode produzir esses elementos. Carbono 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tem até um limite. Depois de um certo ponto, você não consegue mais pôr nêutron. Você põe nêutron e já se desmancha. Põe mais um, ele se desmancha. Então tem um limite. Esses núcleos não estão presentes na Terra, mas eles têm uma participação muito importante nas estrelas. São núcleos radioativos, né? São núcleos que decaem, que demoram, que vivem só um certo tempo. Eles não são estáveis. Esses em preto são os estáveis. Aí os coloridos são os que sobrevivem pouco tempo. Mas nas estrelas, eu vou mostrar, eles têm uma participação importante. Então, primeira coisa, um elemento não é só mais o número atômico. Eu tenho que levar em conta o número atômico, mas também quantos nêutrons ele tem ou quantos nêutrons eu posso tirar.
Aqui está um número que eles têm. Isso daqui era só um pedacinho, tá vendo? Aqui está lá, vai até o elemento lá alumínio, né? Mas se você coloca um pouquinho mais, está aqui, ó. Então, esses são os núcleos que a gente estuda, mas isso daqui é só metade, é só até 50. Se eu colocar todos, está aqui, ó. Ou seja, na verdade, o que a gente tem são, os elementos são 118, né, que a gente conhece agora, mas em núcleos que são importantes, que a gente precisa tentar entender, são 3.000. A gente tem 300 elementos estáveis, né, mas 3.000 envolvendo os núcleos instáveis e instáveis. É claro que alguns aqui na natureza, esses preto aqui, esses núcleos escuros, são os elementos que tem aqui presente na Terra, que são os elementos estáveis. Alguns têm bastante, como oxigênio, como hidrogênio, outros têm poucos, e por isso são valiosos. O ouro, por exemplo, tem pouco. Se tivesse muito ouro, ele não seria tão valioso. Um exemplo interessante é assim, tá bom, qual que é o elemento estável, mais difícil de encontrar, o menos abundante, o que tem menos na Terra? Esse deve ser o elemento mais valioso. Eu cheguei a perguntar para um laboratório, assim, se eu quiser comprar 1 grama do tântalo 180, quanto custa? Quanto custaria 1 grama? Aí eles fizeram uma estimativa, uma conta, e chegaram para mim o valor, $1 bilhão. Então, se eu quiser 1 grama do tântalo 180 que existe na Terra, eu teria que pagar $1 bilhão. Ou seja, ele está tão pouquinho e tão diluído que seria tão difícil juntar para formar 1 grama e que por isso é um elemento tão raro. Mas ele é feio, ele é escuro, então quem que vai querer esse tanto? A gente prefere um ouro, platina, né, que são elementos mais brilhantes, né, mas esse seria o elemento mais raro. Oi? O lítio está logo aqui. Está vendo? Tem o hidrogênio, o hélio e o lítio tem 3, são 3 prótons. Então, tem o lítio 6 e o lítio 7, né, são os 2 elementos. Não é tão raro. A gente encontra lítio fácil, tanto que tem as baterias aí tudo de lítio. Tântalo 180? Então, o peso dele, o elemento é 180, a massa é 180. Ah, tá bom, obrigado. A massa é 180, porque eu não lembro o número atômico dele, mas a massa é 180. Bom, aí aqui, essa linha aqui é a linha que é o N igual a Z, ou seja, que tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de nêutrons. Então, vocês estão vendo que conforme eu vou para elementos mais pesados, essa linha de estabilidade aqui, tá? Ela se importa, que a razão é que para ele ser estável, eu preciso de mais nêutrons do que prótons. Então, aqui é para exatamente o mesmo número de nêutrons igual de prótons. Mas essa linha aqui é quando eu tenho mais nêutrons do que prótons. Então, os elementos estáveis mais pesados, entende? Eles vão tendo mais nêutrons. A questão é descobrir, esses aqui são super pesados, aqui em cima, que são aqueles elementos 112, 113, 114, 115, são esses aqui em cima. Então, como eu falei, tem 300 estáveis e 3.000 núcleos instáveis. Eu, como físico nuclear, então, estou mais interessado nesses daqui, que são os mais interessantes, que são esses outros 3.000 aqui. Então, eu tenho, assim, o meu material de estudo, assim, é bastante coisa. O interessante é que eles vieram de lugares diferentes nas estrelas. Aí que veio o interessante. Então, por exemplo, esses elementos leves, né, vieram no Big Bang. Então, no Big Bang, você conseguiu produzir os prótons, o hélio e um pouquinho de lítio. Tá? Mas os outros elementos mais pesados vieram em estrelas normais, tá? Alguns vieram com os raios cósmicos. Elementos mais pesados que o ferro, que são daqui para cá, vieram de processos mais drásticos. Vieram de estrelas massivas e de explosões que eu vou explicar. Então, todos os elementos acima do ferro vieram de processos mais explosivos. Elementos mais leves que o ferro vieram de processos normais que não é explosivo. Eu já vou explicar melhor o que é essa diferença. Só para já explicar. Então, a ideia é elementos leves até o ferro em estrela normal. Mais pesado que o ferro, processos explosivos. Quando a gente olha para o céu, né, o que a gente vê é esses pontinhos luminosos, né, que eu falei estrela, parece tudo igual, né? Todas elas são pontinhos brilhantes, né? Esse é o jeito que a gente olha com os olhos assim normais para um céu, não aqui em São Paulo.
gente nem consegue ver tanta estrela. Em São Paulo vê uns pingadinhos assim. Se você vai lá para o interior de Minas, tá, você consegue ver um céu cheio de estrelas bonitas. Então, a gente vê com os nossos olhos que é meio limitado. Se eu agora começo a ver com equipamentos, eu começo a ver coisas diferentes. Então, a gente diz que eu consigo olhar as coisas com olhares diferentes. Esses olhares diferentes é assim, por exemplo, se eu quero ver só o que tem de... qual a radiação que tem nessa frequência? Quais são só as linhas do hidrogênio? Que eu coloco no céu e eu vejo só as linhas de hidrogênio. Aí o outro eu vejo só infravermelho, o outro só o óptico. O óptico é o que a gente vê. Então, essa nuvem aqui no óptico que a gente vê, né, quando você vai no interior lá dessas cidades do interior, que o céu não tem muita luminosidade da cidade, que você consegue ver o céu, você vê uma faixa assim bonita no céu brilhante. Se não tiver nuvem, é claro, essa faixa é o centro da nossa galáxia. A gente consegue enxergar o centro da nossa galáxia, que tem uma concentração maior de estrela, parece uma faixa assim. Aí aquele caminho de Santiago, né, de Compostela, o que ele fez foi isso lá na Espanha. Ele pegou aquela faixa e começou a andar naquela faixa. Na verdade, o que ele estava seguindo é o centro da galáxia. Então ele andou de um ponto até um ponto, aí falou que era meio sagrado, etc. Mas não foi o que ele estava fazendo, é só seguir as estrelas do centro da nossa galáxia nessa faixa bonita. Mas se eu coloco, por exemplo, raio-x, eu vejo isso. Se eu coloco raios gamas, eu vejo isso daqui, ou seja, um detetor só de raio gama. E quando eu olho para o céu com esse detetor, é isso que eu vejo. O centro da nossa galáxia parece estar bem ativo. A conclusão que eu chego é, se eu olho com olhares diferentes e eu vejo coisas diferentes, significa que coisas diferentes estão acontecendo. E, além de mais, é ativo. Tá? Se você está emitindo raios gamas, alguma coisa está provocando essa emissão de raios gamas. Então, significa que está sendo bem ativo, que o céu, né, que essas estrelas estão sendo bem ativas. Se eu quiser saber melhor, eu preciso fazer uma análise mais profunda. Essa análise mais profunda é assim. Existe experiência que eu consigo fazer em laboratório, que se eu coloco um gás e aqueço esse gás, né, e eu faço um feixe de luz branca, eu consigo olhar, fazer uma análise e ver essas linhas pretas aqui. Eu consigo ver essas linhas pretas, que são linhas que a gente chama de linha de absorção. O que significa o seguinte, que o átomo, né, que o átomo fica excitado, né, então você pega um espectro de luz branca que contém todas as frequências, e se você tem um gás com um determinado elemento absorve só uma quantidade específica dessa luz branca, formando essas linhas pretas. Se você aquece, você tem essas linhas brancas. Isso corresponde a dizer que o átomo fica excitado, né, ele excita, absorve, libera essa energia, mas com linhas bem específicas. E cada elemento tem sua linha bem específica, é como se fosse uma assinatura desses elementos. Então, isso é meio física quântica, né, que a ideia é de que o átomo, né, ele não tem energia, ele pula de energias para energias, essa é a ideia da mecânica quântica. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que cada elemento tem o seu conjunto de linhas específicos. Então, se eu quero olhar para o nosso Sol, ou quero olhar para uma estrela, e eu quero saber que elementos que tem nessa estrela, que elementos que tem no Sol, eu vou olhar para isso é impressão digital, e aí com essa impressão digital eu vou ter uma ideia de quais são esses elementos que tem lá. Quando eu olho para o Sol, eu vejo isso. Trocentas linhas. Eu quero dizer mais de 1 milhão. Tem mais de 1 milhão de linhas, porque tem vários elementos lá no Sol. Não é só o hidrogênio que tem lá. No Sol tem um monte de elementos. Essas linhas eu consigo até saber quanto eles têm. Quanto é a abundância de cada um desses elementos no Sol. Então foi observado essa 1 milhão de linhas, e existem pessoas trabalhando nisso, que trabalham para identificar quem são essas linhas, de quem são, que elementos que estão lá e quanto a esses elementos. Você tem todo grupo de pesquisa trabalhando para descobrir a abundância dos elementos no Sol a partir desse espectro aqui. Coincide, por isso que são mais... Então, porque tem mais de uma. Aí você tem... É um trabalho difícil, que na verdade está tudo juntas. Exatamente.
Então, como os elementos, né, têm essas impressões digitais, tá vendo? São elementos que têm essas linhas diferentes, cada elemento. Então, mesmo que coincidam, então você vai para a próxima, ou você vai para outra. Aí é um trabalho dificílimo, você descobrir qual é essa linha de qual elemento. Exatamente. Aí quando eu olho para as estrelas estão mais longe, eu não consigo esse grau de precisão. Obrigado. Das estrelas eu consigo observar um pouco menos que isso. Das estrelas eu observo assim. Então tem algumas linhas mais fortes, entende? Essas linhas mais fortes eu consigo observar, então algumas linhas eu consigo observar, então são poucos elementos, então eu não consigo, a abundância das outras estrelas é mais difícil. Mas com base nessas poucas linhas, a gente consegue classificar, saber, ter alguma ideia do que compõe as estrelas. E aí a gente consegue até classificar as estrelas com base nessas análises espectrais. Então, por exemplo, a classificação das estrelas tem uma classificação O, que são estrelas que são meio de cores meio azuladas, são estrelas quentes com essa temperatura, que é a temperatura da superfície dela, de 35 mil graus Kelvin. Aí são estrelas como, por exemplo, tem as Três Marias, né? Então uma das estrelas depois das Três Marias é chamada de Orion, então essa estrela é classificada como O. Aí tem estrelas B, que são brancas azuladas, então ela tem essa linha do hélio, né? A linha 1 do hélio um pouco mais forte. Aí outras estrelas são chamadas A, F, G. O G são as estrelas amarelas, que tem essa temperatura de 5.500 Kelvin, a temperatura da superfície, que é o nosso Sol. O nosso Sol tem uma classificação que é G2V. Então é chamada essa classificação G, mas tem ainda mais outras classificações. Tem subclassificações. Tá que eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas tem. Fala. Exatamente, é mais ou menos isso que é feito essa temperatura. Na lei de Stephen Boltzmann. Exatamente, eu já vou mostrar isso daí. Mas é exatamente isso. Pelo menos você tem um pico, entende? Aí o pico você tem como saber, ter uma ideia de quais essas temperaturas aqui. É claro que a temperatura média, tá? Porque tem estrela um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio. Essa classificação é uma classificação média. Né? E as estrelas vermelhas são estrelas mais frias, são temperatura de 3.000 graus Kelvin. É a temperatura alta, mas para as estrelas é considerado frias. E aí, quando você olha para o céu, você não vê assim, né, essas cores tão nítidas, você não vê uma estrela vermelha, você não vê uma estrela azul. Você vê todas elas assim brancas, levemente azulada, levemente avermelhada. Tá? Então a ideia é essa, entende? As estrelas, quando você olha para o céu, elas são brancas, né, branca, mas existe uma leve coloração nas estrelas. É claro que se eu for fazer uma classificação, eu posso usar outras coisas, não só esse espectro, mas eu posso usar a luminosidade, a temperatura delas, a magnitude e o raio. E aí existe uma classificação que o pessoal usa com bastante frequência, que é essa classificação da luminosidade e da temperatura. Eu consigo determinar a temperatura da estrela, consigo ver a luminosidade dela, aí eu classifico, colocando ela nesse diagrama aqui. Então esse diagrama é o quanto ela tem de luminosidade e o quanto ela tem de temperatura. Então eu consigo fazer uma classificação das estrelas, e o interessante é que quando a gente faz essa classificação, ela não fica toda espalhada. Elas ficam em lugares específicos, tá vendo? Tem um grupo que fica seguindo uma linha, que a gente chama de linha de sequência principal, aí tem as supergigantes e tem as estrelas que a gente chama de anãs brancas. Isso daqui está em inglês, White Dwarfs, é anã branca. Então tem as anãs brancas, um monte de estrela nessa linha e um monte de estrelas supergigantes. E é isso que acontece, as estrelas, elas evoluem para uma sequência normal, depois ficam gigantes, depois fica anã branca. É claro que quando a gente olha para o céu, a gente não vê essa evolução, porque essa evolução demora bilhões de anos. Então quando eu olho para o céu, eu olho a configuração agora. Fizeram uma comparação assim. Imagine que eu quero entender como é que funciona uma estrela, aí vamos supor que venha um alienígena aqui, quer entender como é que deu a evolução da civilização humana, e ele para por 2 segundos e olha a Praça da Sé. Então ele tira uma foto da Praça da Sé, por alguns segundos para ter essa foto, e depois fala, com isso eu quero estudar como que se deu a evolução da raça humana. É mais ou menos isso que a gente está querendo fazer com as estrelas.
Ou seja, quando eu olho para as estrelas, tá bom, a gente está aqui algumas, né, centenas de anos que fazem esses estudos de astrofísica, mas essas centenas de anos é como se fosse um segundo na vida de uma estrela. A vida de estrela é bilhões de anos. Então o que eu estou vendo quando eu olho para o céu é tudo estático, tudo parado. São difíceis você ver alguma coisa diferente. Então eu vou lá e só classifico, mas aí eu quero entender como é que se dá a evolução das estrelas com base nisso. Aí eu preciso de modelo, então. Então eu vou lá, crio o modelo de como que as estrelas funcionam e depois eu vejo dentro desse modelo, bate com essas coisas que a gente observa. Então, é claro, tem essa luminosidade, né, como ele falou, está baseado na lei de Stefan Boltzmann, então consigo fazer uma relação direta entre a luminosidade e a temperatura, e o raio também está ligado com essa temperatura. Eu consigo ver que as estrelas também têm tamanhos diferentes. Então, além da luminosidade e temperatura, essa escala me dá o tamanho delas. Então, vocês estão vendo que a anã branca seriam as estrelas pequenas, e lá em cima teriam as estrelas grandes. Mas como é que funciona uma estrela? Uma estrela funciona basicamente com duas coisas. Primeiro, eu tenho reação nuclear. Eu junto dois núcleos, fundo, faço a fusão de dois núcleos e ganho energia. Então ele gera uma quantidade de energia. Se ele gera uma quantidade de energia, você aquece. Se você aquece, aumenta o grau de agitação das partículas, aí o grau de agitação das partículas faz com que ela comece a crescer, que a estrela comece a crescer. Mas ao mesmo tempo que eu faço essa fusão, eu sintetizo elementos pesados. Aí a força desses elementos pesados ficam lá no centro, se acumulam no centro, aumenta a força gravitacional e mantém esses elementos presos nessa força gravitacional. Então tem uma luta constante entre a energia nuclear que gera energia, que quer fazer a estrela aumentar, e a força gravitacional que segura. Dependendo de quem ganha, acontecem coisas diferentes. Então, se você ganha mais energia nuclear, a estrela cresce. Mas aí você sintetiza um monte de elementos pesados, a força gravitacional ganha, a estrela diminui. Então, é essa briga entre essas duas forças, né? A energia gerada, a fusão, né, das reações nucleares e a força gravitacional é que decide como é que vai ser dada a evolução de uma estrela. Aí você tem aqui, né, o caroço, né, se não tivesse essa formação de energia, aí você vai aumentando a força gravitacional, aí os elementos vão todos se fundir e formar um caroço. Tá? Mas tem energia nuclear que faz com que ele se expanda. Então a estrela fica nesse equilíbrio entre essas duas forças. Aí a astrofísica, né, se junta nessa hora com a astronomia. Então o que a gente quer fazer, a gente cria modelos de como que as estrelas funcionam. Eu tenho astronomia que faz as observações da Terra nos satélites, então tenho dados da astronomia, esses modelos da astrofísica, eu tenho esses dados da física nuclear, então a física nuclear me diz como que é a fusão desses elementos, eu junto tudo e tento criar então um modelo de como que as estrelas evoluem. Isso pode ser às vezes complicado. Primeiro que eu preciso entender como é que se dão essas reações nucleares. Essas reações nucleares, você vai lá, vai fundir dois elementos, né, vai juntar elementos, por exemplo, um hélio 4 mais um carbono, funde e se forma um oxigênio 16. Mas esse oxigênio 16, ele libera energia também. Então você faz uma fusão ganhando energia. E é a ideia. Então você forma um elemento mais o outro, e aí você tem, né, de uma forma geral, você tem que ter um projétil, um alvo, aí os dois batem, se fundem e formam um terceiro elemento. Essa aqui é a ideia da reação nuclear. E aí ela acontece lá naquele diagrama que eu falei lá dos núcleos, que tem os estáveis e tal, é lá que eu estudo como é que se dá isso. Normalmente, essas reações se dão em ciclos. Em ciclos assim, você começa um exemplo só de um ciclo. É esse ciclo CNO, um dos ciclos que acontece no Sol. Então no Sol tem o carbono 12, aí esse carbono 12 vai lá e captura um próton. Aí ele vira nitrogênio 13. Aí esse nitrogênio 13 decai para o carbono 13, ele vira carbono 13. Aí ele captura mais um próton e vira nitrogênio 14. Ele captura mais um próton e vira oxigênio 15. Aí ele vai lá e decai e vira nitrogênio 15. Aí esse nitrogênio 15 ele volta a ser carbono 12. No fundo o que aconteceu foi, ele deu uma voltinha. Essa voltinha a gente chama de ciclo, mas essa voltinha tem um objetivo que é converter 4 prótons em hélio.
Então você capturou um próton, capturou 2 prótons, capturou 3 prótons, capturou 4 prótons e joga um hélio. Isso é um ciclo que gera energia. Isso é um dos ciclos que acontece no Sol, ou seja, você converteu 4 prótons em um hélio, mas você usou como catalisador o carbono, nitrogênio e oxigênio. Você não gastou o carbono, nitrogênio e oxigênio, que eles estão lá só como catalisadores, só para ajudar nesse processo de formar 4 prótons num hélio. E gerar energia, claro. Aí gera energia. Gera energia, gera neutrino, né? Eu poderia também falar dos neutrinos, etc. Mas a ideia é essa, você converte 4 prótons num hélio e joga energia fora. Jogar energia fora não, vem essa energia para nós. Aí tem algumas complicações, assim, que eu vou falar rapidamente, né? Que os núcleos também, não é só os átomos, mas os núcleos também têm um modelo de camadas, que eles são excitados em energias específicas. Isso é dado pela mecânica quântica, ou explicado pela mecânica quântica, que quando você excita um núcleo, que eu falo que ele absorve energia, ele não absorve energia continuamente. Ele absorve energia em passos. Pum, pum, pum. E esses passos são esses níveis. E para esses níveis são importantes, nessas estrelas, né, nessas reações, saber esses níveis são importantes. Esse é o meu trabalho. O trabalho de física nuclear é saber estudar esse núcleo e determinar quais são esses níveis de energia. Isso porque a curva que eu quero, o que eu quero descobrir é como é que acontece uma reação em função da energia. É isso que eu quero. E aí tá, esse gráfico mostra a energia e quanto que é a probabilidade. Aí quando tem esse estado específico, né, que ele se excita só nesses níveis específicos, isso dá um pulo. E se dá um pulo, significa que a probabilidade de acontecer essa fusão aumenta, então é importante saber esses níveis também. Então, isso daqui são coisas mais específicas da física nuclear, eu só estou falando assim rapidinho, mas para gente que trabalha com física nuclear, esses detalhes que são importantes. No laboratório, quando a gente vai fazer essas medidas, é essas medidas que eu obtenho. No universo primordial está lá, eu tenho hidrogênio, forma deutério, hélio 3, hélio 4 e lítio. Aí na física nuclear eu quero saber, para saber o modelo, para falar assim, olha, no universo primordial acontecia essas reações. Mas só que para criar esse modelo eu preciso saber, mas com que probabilidade que acontece cada uma. Ah, essa probabilidade depende da energia. Aí eu vou ter que fazer essa medida para ver como que é. Aí os laboratórios, está vendo? Cada um desses letrinhas que não dá para ver direito, foi alguém que fez uma medida na década de 70, na década de 80, aí gastou milhões de dólares para fazer essas medidas. Então vocês veem assim, só disso daqui tem uma quantidade de dinheiro envolvido enorme. Se alguém gastou todo esse dinheiro é porque achou que é importante. Então, fazer essas pesquisas, essas medidas, de alguma forma tem a sua importância. Aí foi feitas essas medidas, algumas são ótimas, são boas, os pontos coincidem, outras têm um problema sério, que uma pessoa vai lá, mede e dá essa curva. Aí o outro vai lá, mede e dá essa daqui. Aí ele fala, não, mas eu fiz certinho o meu. Aí o outro, não, mas eu também fiz certinho. Qual dos dois está certo? Não sei, faz um terceiro. Aí vai lá, gasta mais dinheiro, vai lá um terceiro, faz. Aí o terceiro dá no meio. E agora? Ah, então a gente faz uma média. Ou seja, você dá um jeito, né? Mas a ideia é fazer a medida cada vez mais precisa para você pegar essas informações cada vez melhores. Eu só estou falando isso, que assim, esse é o papel da física nuclear, dos laboratórios de física nuclear, que é fazer essas medidas para servir como parâmetro para os modelos que explicam como é que a estrela evolui. Além disso, lá dentro da estrela, os núcleos lá não estão com uma energia, tem uma distribuição de energia. Alguns têm uma energia mais alta, outros mais baixa, eles não estão todos eles com a mesma velocidade. Então, por isso que é importante você fazer a medida em várias energias, porque lá nas estrelas eles também vão ter várias energias. Para quem é físico sabe do que eu estou falando, que é essa distribuição de Maxwell, que fala o seguinte, que um corpo, quando está a uma certa temperatura, as partículas lá dentro desse corpo com essa temperatura tem uma distribuição de energia. Então, isso daqui é importante, são detalhes. O importante é o seguinte, que também, conforme você forma um elemento, você destrói o outro. Então, você tem que levar em conta isso também. Então, você tem que levar em conta a probabilidade com que essa reação ocorre, tem que levar em conta que não existe uma única energia, são várias energias, e você tem que levar em conta que enquanto você destrói um, enquanto você forma um, você está destruindo o outro.
Aí você junta tudo isso num conjunto de equações. Por exemplo, tem aquela equação próton mais próton forma deutério, deutério mais próton, hélio-3, hélio-3 mais hélio-4, mais hélio-3 forma hélio-4. Bom, eu quero saber então qual que é a abundância, um modelo para saber qual que é a abundância desses elementos. Até que eu tenho que fazer essa daqui, ó. Daqui é só para assustar, ou seja, são equações que um relaciona com o outro, que enquanto eu destruo um, produzo o outro, enquanto eu estou produzindo o outro, eu estou destruindo um, mas eu tenho que levar em que eles têm energias diferentes, eu tenho que levar em conta que eles têm probabilidade de acontecer diferente, que eles têm abundância inicial diferente. Então são essas contas que eu tenho que fazer só para 3 reações. Só que nas estrelas acontecem 100, 200. Ou seja, essas equações aqui são uma quantidade enorme. Novamente, tem grupos cujo trabalho é exatamente ficar fazendo essas contas com computadores poderosos e você tem que colocar cada um desses parâmetros lá dentro para calcular. Então, isso aqui eu estou falando só para vocês terem uma ideia, que se para 3 reações eu tenho tudo isso, vocês imaginem para 100, 200, 300 reações. Ou seja, é um trabalho enorme. E para dizer que cada uma dessas coisas, fazer essas contas, fazer as medidas, tentar entender, cada um é um grupo que faz, e naturalmente tem grupo de pessoas de laboratório que junta todas essas informações para criar um modelo para poder explicar exatamente isso. Como é que evolui as estrelas. A gente sabe que o nosso Sol, né, que está aqui mais pertinho, a gente sabe como ele vai evoluir. Está aqui mais ou menos um diagrama, né, do modelo de como o Sol deveria evoluir. Ele começa do jeito que está, aí ele vai lá, vai virar uma gigante vermelha, aí nessa de virar uma gigante vermelha, ele vai englobar Marte, Vênus, Terra, Mercúrio, pelo menos até, talvez Júpiter consiga escapar. Os outros... vai todo mundo embora. Meu filho de 6 anos aprendeu que o sistema solar não tem mais o Plutão. Eu fiquei assim, como assim não tem mais o Plutão? Não, agora estou aprendendo que não tem. Para mim, na minha época, tinha um Plutão. Bom, mas assim, vai até Júpiter, né? essa gigante vermelha vai até Júpiter, aumenta, né, aquele tamanho lá, fica grande. Aí depois que ela fica desse tamanho, ela começa a sintetizar elementos mais pesados, que é o carbono, aí a força gravitacional ganha e ela implode. Então, o nosso Sol vai ser assim, vai crescer, porque vai ganhar energia nuclear, mas aí vai sintetizar elementos pesados, os elementos pesados vão ficar lá no centro e, vai implodir. Só que essa implosão, ela é uma implosão muito rápida e fica um monte de elementos em volta. Aí fica essas figuras bonitas aqui assim. Tá? É claro que você não vê essas figuras bonitas, porque essas coisas não acontecem assim toda hora. Entende? Você tem que procurar onde é que tem uma situação em que aconteceu isso e você consegue medir. Ou seja, uma estrela em que aconteceu isso, é que ela implodiu e está nessa fase de implosão e ainda a matéria está espalhada em volta dela. É claro que essa matéria vai se espalhando no universo e vai embora e vai sobrar só a coitada da anã branca. Então essa vai ser o nosso Sol. Vai chegar numa gigante vermelha, vai implodir e vai esfriar e virar uma anã branca. Ainda bem, né? Aqui a gente tem a temperatura em função da luminosidade. Então vai ficando mais brilhante, mas depois ela vai ficando mais fria. Aí todo esse processo demora realmente bilhões de anos. Ainda bem, né? Ou seja, com bilhões de anos a gente vai ter que dar um jeito de cair fora daqui, porque... A única... Sim, então, dependendo do tamanho da estrela, né, se for uma estrela do tamanho do Sol, ela ainda vai ficar durante um bom tempo virando uma anã branca, porque ela ainda vai ter um pouquinho de temperatura, sim, mas vai acabar. Aí o final do final do final é sim, uma anã marrom. Exatamente. Tem estrelas que já são menores e ela já vai quase que direto para a situação de uma anã marrom. Então depende do tamanho dessa estrela inicial, o tamanho inicial da estrela, ela evolui mais rápido ou menos rápido para essa situação. Mas em geral, elas fazem esse processo aqui. Ou seja, vira uma gigante vermelha, aí implode, vira uma anã branca. E no meio do caminho fica essas figuras bonitas que são nebulosas planetárias, né, que a gente vê na internet, essas figuras bonitas.
Na verdade, essas figuras não são verdadeiras, né? Você colore, essas cores são meio artificiais. Cada elemento você dá uma cor e aí você sabe, então esse marrom é oxigênio, o azul é silício, então fica colorido, mas é uma coloração artificial. No início, então, só para explicar como é que se dá o início, o início, vou passar rapidinho por isso, você tem que formar o hidrogênio, próton mais próton, e aí esse próton mais próton tem que se transformar num deutério. O deutério também tem um próton e um nêutron, o que significa que um dos prótons tem que virar nêutron. Você junta um próton mais um próton para ter o deutério. Então significa que um dos prótons tem que virar nêutron para você ter o deutério. Essa transformação do próton no nêutron é uma transformação muito, muito difícil. É uma interação fraca, é chamada de interação fraca, né? É uma das forças da natureza, que é uma força fraca, com probabilidade baixíssima. E por isso que o Sol demora tanto ou dura tanto, porque esse processo tem uma probabilidade de bilhões de anos para acontecer. Muito lento. Os outros é rápido, mas esse processo de você transformar um próton num nêutron é mais lento. E por isso que dura todo esse tempo. Tem bastante, né, hidrogênio, por isso que ele gera bastante energia, mas a probabilidade de você transformar um próton num nêutron é que faz com que o Sol seja tão queime de uma forma tão lenta. Não vai dar tempo de detalhes, mas aí esse processo de transformar um próton num nêutron elimina os neutrinos, aí esses neutrinos, a gente detecta esses neutrinos aqui na Terra, ou seja, são processos bastante complicados. O que importa é que depois que você tem o hélio, você consegue sintetizar o carbono. De novo é um problema. Você tem 3 partículas de hélio 4, as 3 têm que se juntar ao mesmo tempo para formar o carbono 12. Isso, de novo, é um processo muito raro, é um processo difícil de acontecer. Então, normalmente eles conseguem, primeiro são 2 alfas, né, esse hélio 4 é chamado de partícula alfa, para depois vir a terceira e você formar o carbono. Aí esse carbono é que faz essa gigante vermelha, porque essa energia, o que você ganha é uma quantidade enorme de energia, aí a estrela cresce. Então a estrela cresce por causa dessa reação, dessa formação das 3 partículas alfas, desses 3 hélio 4, num carbono 12. Aí depois você tem os outros, né? Aí você começa a queimar, você tem carbono 12, tem hélio, aí você começa a formar o carbono, o neônio, aí começa a formar todos os outros elementos até o ferro. Aí na estrela a gente fala que tem um modelo de camadas, porque esses elementos mais pesados vão para o centro, aí vai formando camadas. Né? Lá no centro mais pesado e lá na fora as camadas, o mais leve, até o último que é o mais leve. Então as estrelas, né, em geral, essa camada, essa estrutura de camadas, que é chamado de modelo de cebola. Para no ferro. E por que para no ferro? A explicação está aqui. Para no ferro porque é o seguinte, quando você tem elementos leves, a fusão gera energia. Mas quando você tem elementos mais pesados que o ferro, para você gerar energia, você tem que fazer um pesado se quebrar, que é a fissão. Então, quando é leve, você ganha energia fazendo a fusão. Quando é pesado, você gera energia quebrando. Então, o urânio, você usa lá nos reatores, elementos pesados, que se você quebrar o elemento pesado, você gera energia. Agora, para os elementos leves, você tem que fundir para ganhar energia. Então, nas estrelas acontece a fusão, nos reatores acontece a fissão. Aí é claro que tem uma ideia, né? Então por que a gente faz reator nuclear? Né? Esses reatores, além de você fazer a fissão, sobra elementos radioativos que você tem que jogar fora, que é um problema sério, forma lixo radioativo. Por que você não usa a mesma ideia do Sol, a fusão? Existe gente tentando trabalhar nisso, mas é muito difícil. Você gerar energia a partir da fusão é muito difícil. Tem gente tentando, aí tem um laboratório que está sendo construído, que é chamado ITER, que é considerado o maior laboratório, a maior construção que a humanidade já fez. É um negócio gigantesco, cuja ideia é, de uma vez por todas, definir se é possível ou não fazer aqui na Terra a energia a partir da fusão, como ocorre no Sol. É um tokamak gigante. Tokamak são equipamentos que fazem isso, que transformam a energia a partir da fusão. Não, está sendo construído. Ainda está na fase de construir o prédio.
seja, vai demorar muito tempo até construir os equipamentos, as coisas. Esse tokamak, o pessoal consegue fazer essas energias, né, igualzinho do Sol, por milissegundos. Aí não é comercialmente viável. O que esse TER está querendo ver é definir de uma vez por todas se eu consigo fazer esse negócio comercialmente viável. Essa que é a pergunta. Eu posso ou não fazer um reator à base de fusão comercial? Comercial significa que eu consigo ganhar dinheiro, certo? Que eu gere mais energia do que eu gasto. No momento, você gasta mais do que você ganha. Então, não é viável comercialmente. Bom, a ideia é a seguinte, né? Que eu falei das estrelas, até aqui é o processo normal. Se eu quiser fundir elementos mais pesados, eu tenho que fazer elementos de uma forma que eu ganhe energia de outra forma, que são os processos explosivos. Aí esses processos explosivos envolvem exatamente elementos, como vocês estão vendo nessa figura, aquele pretinho, aqueles elementos pretinhos são os estáveis. E eles envolvem exatamente os radioativos. Então, todos esses outros processos de captura lenta, captura rápida, envolvem esses ciclos radioativos. Mas onde é que acontece isso? Nas novas e na quilonova. Então, os processos explosivos são naquelas três lá. Eu vou falar rapidinho, porque já está acabando o tempo. Primeiro das novas. Uma nova é o seguinte: imagine que você tem duas estrelas. No céu, por incrível que pareça, mais da metade das estrelas que você olha e vê no Sol são sistemas binários. São duas estrelas, não é uma só. São duas estrelas juntas, uma muito próxima da outra. Aí, às vezes, uma é uma gigante vermelha e a outra já é uma anã branca. A anã branca, né, se não morreu, ela ainda tem uma pequena fagulhazinha. Mas aí ela começa a sugar, num determinado momento, a sugar a matéria da outra estrela vizinha. A outra estrela vizinha é hidrogênio, ela é rica em hidrogênio. Vocês sabem o que acontece quando eu jogo um jato de hidrogênio num isqueiro? É só abrir o gás lá. Experimenta abrir o gás com o isqueiro aceso para você ver o que acontece. Ou seja, é um processo explosivo. Então é exatamente isso que acontece numa nova. Você começa a carregar essa nova, né, aí o hidrogênio fica lá em volta, né, ele começa a sugar o hidrogênio da estrela grande para essa estrela pequena, ele vai girando aqui em volta, aí no momento que encosta naquele foguinho, explode. Esse processo de explosão faz com que tenha muitas reações explosivas de captura de prótons. Por quê? Porque o hidrogênio é próton. Basicamente próton. Então você começa a formar elementos cada vez mais ricos em prótons. Então vou formando esses elementos mais pesados, ricos em prótons. Tá? Então aqui tá, né, existe uma região, eles têm que ter uma certa proximidade para você começar a sugar essa matéria. Então isso que é uma nova, uma explosão de uma nova. A explosão de uma nova, ela começa, né, naqueles núcleos leves, só que ele vai sintetizando, tá vendo? Começa com carbono, aí depois captura alguns prótons, faz um ciclo, depois faz outro ciclo, depois faz outro ciclo. Então, conforme vai aumentando a temperatura, vai começando a capturar e vai sintetizando elementos mais pesados. Só que esse começo é muito importante. Aí esse é o meu trabalho. Atualmente, o meu tema de pesquisa é estudar essas reações iniciais da explosão de nova. Aí então, eu vou no laboratório para explicar em particular esses ciclos aqui dessa produção, que são o neônio, magnésio 22. Então eu tenho trabalhado nessas reações. Aí eu vou falar rapidamente. Então eu fui em alguns laboratórios lá na França fazer essas medidas. Então são 2 laboratórios grandes lá na França. Aí eu vou lá para estudar essas reações específicas. São algumas reações, mas essas reações são específicas, mas são importantes. Não vai dar tempo de explicar toda a importância dela, porque eu tenho ainda outras coisas para mostrar. Por exemplo, a supernova. A supernova é o fenômeno mais espetacular que tem na explosão de uma estrela. É uma estrela grande, são estrelas gigantes, que quando explode faz essas figuras bonitas aqui. O processo é assim. Então é uma estrela muito grande que começa a inchar, aí começa a produzir elementos pesados até o ferro, aí esses elementos ficam lá no centro formando um caroço. Aí esse caroço fica tão pesado, a força gravitacional fica tão grande que o próprio caroço também começa a se colapsar. Só que na hora que ele começa a colapsar, começa a apertar, você começa a apertar aquele monte de elementos numa região muito pequena, ele começa a aquecer, que num dado momento explode.
Então a ideia dessas estrelas é essa, a supernova. Você vai lá, tem um caroço, forma um caroço, aí o próprio caroço começa a colapsar, começa a implodir, aí essa implosão aumenta ainda mais a energia e ele explode. Então é um processo complexo. Caroço que implode e depois explode. Aí esse processo de implodir e explodir emite um monte de neutrinos, aí esses neutrinos têm umas reações bastante complicadas, aí é um processo explosivo enorme, esse processo que é o responsável pela produção de ouro, platina, urânio, bismuto, todos os elementos pesados que a gente conhece, é nesse processo aqui. Exatamente. Então, aqui são estrelas maiores que 8. 8. Maiores que 8. Eu já vou mostrar um gráfico falando isso. Aí, por exemplo, aqui foi uma das explosões de uma supernova. Aí o pessoal estava olhando no céu ali, umas coisas interessantes e tal. De repente, pum, aconteceu isso. Estão vendo a diferença, né? Não é o joguinho do erro. Dá para ver claramente que aconteceu uma explosão. Ou seja, você tinha aquilo lá e em a questão de alguns dias apareceu aquilo. Aquela luminosidade é uma luminosidade muito grande que foi uma explosão de supernova. Essa foi uma das primeiras explosões de supernova que foi observada. Porque uma explosão é rápida, é um processo rápido. Isso você consegue observar. A explosão você... Então essa foi observada, essa explosão. Aí é claro, depois que explode, aí fica ainda alguns elementos, como o titânio 44, que fica emitindo raios gamas. Então você consegue ver assim, onde tem esse raio gama com essa característica específica, porque aconteceu uma supernova lá. Mas eu não vou falar desse detalhe. Aqui eu vou mostrar então como é que é sintetizado na supernova os elementos. É rápido, tá vendo? Aqui está o tempo, rolando o tempo. O tempo está em segundos. Começa a sintetizar esses elementos, é um processo explosivo, mas o interessante os pretos são os elementos estáveis. Então o que você forma são primeiro os elementos radioativos, aí depois vão virando estável. Então esses elementos que você não dá muita bola, que são aqueles 3.000 que ninguém dá muita bola, eles são fundamentais para explicar esse processo. 3,8, 10 a menos 8 segundos. Olha lá. Processos que são segundos, olha lá, 1.8, 1.9, 2, 2.3. Esse número inicial, começa com esse número, mas é um processo de segundos. Aí, conforme estava perguntando, dependendo da massa, né, a estrela evolui de forma ligeiramente diferente. Então, algumas estrelas mais leves, massa solar, ou uma ou duas massas solar, evoluem da forma normal, vira uma gigante vermelha, implode, vira uma anã branca. Outras, a implosão é mais violenta. As maiores, quando faz essa implosão, é uma implosão mais violenta. Aí, como eu falei, implode e aí em seguida explode. É a supernova. Aí disso daí é a conclusão. Estrelas menores viram uma anã branca. Estrelas maiores faz uma explosão de supernova. E o que sobra numa explosão de supernova? O que sobra são duas possibilidades, dependendo do tamanho inicial. Ou ela vira uma estrela de nêutrons, ou ela vira um buraco negro. Então, na hora que ela implode, né, essa implosão é tão violenta que explode de novo, mas o que sobra, aquele caroço remanescente, vira ou uma estrela de nêutrons, ou um buraco negro. Oi? Em tempo? Então, esse tempo de segundos, é rápido. É um processo explosivo rápido. Exatamente. Então, na hora que ela implode, é claro, a evolução demora, mas na hora que ela implode, esse processo de implosão seguida de explosão e o que sobra é uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, é uma questão de segundos. O que acontece, o que é uma estrela de nêutrons? O que tem dentro de uma estrela de nêutrons? Ninguém sabe direito. O que sabe é que é muito interessante. É uma situação em que os núcleos estão tão concentrados, mas tão concentrados, que ele já nem é mais núcleo. Você já concentra, já mistura tudo, quarks, vira as partículas, não consegue nem formar um próton, são os quarks. Lá dentro é tão denso, mas tão denso, que ninguém sabe direito o que tem. Você imagina que você tem uma massa do Sol e concentrar toda essa massa do Sol em 10 quilômetros. Então,
Então tem um diâmetro de 10 quilômetros. Agora imagine que para ter uma estrela inicial de 8 vezes a massa do Sol, uma estrela muito grande, ela se compacta de tal forma que fica com 10 quilômetros. Ou seja, a massa, a quantidade de matéria muito, muito grande, com uma densidade muito grande. Isso nem é um buraco negro, porque se for mais denso ainda, ela vira um buraco negro. Então, uma estrela é uma buraco negro. Se a estrela for maior ainda, aí esse processo final é um buraco negro. Por que eu estou falando da estrela de nêutrons? Essa estrela de nêutrons, recentemente foi estudada, né, a colisão de duas estrelas de nêutrons. Então, o que a gente sabe de estrela de nêutrons é que elas giram muito rápido, tem um campo magnético fortíssimo. O campo magnético da Terra é 10 a menos 4, 10 a menos 6. O do Sol é 10 a menos 4 Tesla. O de uma estrela de nêutrons é 10 a oitava. Ou seja, ela é um ímã poderosíssimo. Aí isso faz com que os elétrons que fiquem lá dentro, que fiquem girando nessa estrela de nêutrons, tenham um comportamento que ele fica emitindo radiação. E essa radiação é emitida na forma assim de um feixe. E ainda ela fica girando. Então parece um farol, né? Esse farol que a luz fica girando. Então essa estrela de nêutrons fica emitindo radiação assim. Tem, girando com uma velocidade altíssima e por isso radiando. Exatamente, lá na superfície. Os elétrons estão na superfície. Lá dentro da estrela de nêutrons tem os quarks. Nesse processo que o senhor explica desse endurecimento cada vez maior, cada vez mais pesado, é possível, pelo menos hipoteticamente, que isso continuasse na natureza? Seria possível até um estado de densidade total, extrema? Então, essa densidade extrema é o buraco negro. Aí você vai falar, então, como que é esse buraco negro? Ninguém sabe nem como é a estrela de nêutrons, quanto mais um buraco negro. Então, é a temperatura altíssima, né? A temperatura não é alta. Depois que acontece a explosão, é uma temperatura altíssima que você faz esse processo explosivo. Mas a estrela de nêutrons por si só não é uma temperatura tão alta assim. Eu não tenho esse valor, mas não é tão alta, não é gelada. Sim, a temperatura superficial, sim. O que acontece é que a gente não sabe o que acontece lá dentro da estrela de nêutrons. Essa parte aqui de matéria exótica, isso você não sabe. O que a gente sabe é o que tem na superfície, na superfície dela a gente tem uma boa noção do que tem. A física quântica, pelo que eu entendo, afirma que não seria nunca possível chegar a um estado de densidade infinita. Sim. Mas aí, assim, não é uma densidade infinita, claro que não vai ter uma densidade infinita. O que eu estou falando é que vai ter uma densidade absurdamente grande. Não é infinita, mas é absurdamente grande. Tão grande que o buraco negro é isso, que a mesma luz passando perto do buraco negro é absorvida. Seria possível pensar, pelo menos, nessa densidade infinita? O cientista Não, esse daqui é o tipo de coisa que o pessoal não sabe, e tudo isso é especulação. Ou seja, a estrela de nêutrons é um campo atual de pesquisa exatamente porque sabe direito o que está lá. Então o pessoal fica especulando. Então você especula quanto que é a temperatura, como que é o gradiente de temperatura, tudo isso é meio especulação. Então esse feixe é de raio-x. Essa estrela de nêutrons é de raio-x. Aí o que foi observado, tá vendo? Foi uma coisa bem constante, assim, esse pulso a frequência dele é bem fixa. Aí parece realmente um pulsar, tanto que o nome dessa estrela é chamado pulsar, porque parece que ela está pulsando, mas na verdade é porque ela está girando essa luz. Uma menina, estudante, que é chamada o nome dela é Jocelyn Bell, ela foi a primeira que observou esses raios-x. Quando ela observou isso, ela achou que era sinal de extraterrestres, porque era muito assim, uma frequência bem certinha, então ela achou que era algum extraterrestre emitindo sinal aqui para a Terra. Tanto que sinais foram chamados sinais dos homenzinhos verdes. Depois é que foi, né, verificado que vinha de uma estrela e que vinha de outras estrelas que eram chamadas de pulsar, né, que essa estrela é chamada de pulsar. Mas a primeira vez que ela viu essa estrela de nêutrons, ela achou que eram sinais de extraterrestres. Implodir e depois explodir.
Sim, tá aqui. Aqui não dá tempo de falar tudo, mas eu tenho aqui esse número. 90% da matéria é expelida, então o que sobra é 10%. Então esse caroço é 10%. Sim, mas 90% vai embora. Sim. O raio é de 10 km, então ela fica girando nesses 10 km. Não, esse giro não. Esse giro é um raio-x com uma frequência... Putz, eu não sei esse número. Eu confesso que eu não sei. Qual que é a frequência com que é observado. E por fim tem a quilonova. A quilonova, então tem a nova, que eu mostrei para vocês, que é uma estrela pequena agregando matéria de uma maior. A supernova, que é a explosão de uma estrela grande, que implode, depois explode. E agora tem a quilonova. A quilonova é uma colisão dessas duas estrelas de nêutrons. Aí também é um outro evento assim fantástico, espetacular, que tem uma quantidade de energia enorme, que gera uma quantidade de energia enorme. E o interessante dessa colisão de estrelas de nêutrons é que foi observada recentemente essa estrela de nêutrons. Existe uma teoria do Einstein, teoria da gravitação do Einstein, que ele fala o seguinte: que vem a força gravitacional. A força gravitacional, de acordo com Einstein, imagine uma cama elástica. Aí você pega uma bola de canhão e põe na cama elástica. Tchum, ela afunda. Aí você põe uma bola de ping-pong. Aí a bola de ping-pong não vai afundar a cama elástica, ela vai em direção à bola de canhão. Então ele explica essa força gravitacional como sendo essa deformação da cama elástica. Se você afunda a cama elástica, então essa bolinha é a cama elástica. Então ela fala que uma massa, o Einstein, uma massa contra massa, porque você deforma o espaço. Aí, é claro, não dá para visualizar em 3 dimensões, né? A cama elástica é 2 dimensões. Em 3 dimensões não dá para visualizar, mas essa que é a ideia. Tá vendo essa cama elástica? Se você coloca uma bola, aí a bola mais leve vem para cá. Aí o Einstein falou o seguinte, ainda, né? A luz vai, né, em direção, aí passa perto desse buraco negro. Se esse buraco negro tem uma massa muito grande, vai provocar essa cama, que imagina, uma massa enorme, vai deformar essa cama elástica muito. Então deforma todo o espaço em volta. Aí a luz anda em linha reta. Mas aí quando ela passa por esse espaço deformado, ela faz a curva. Aí a ideia dele, então, era que uma estrela, né, que seria observada em linha reta, mas se ela passa no centro da nossa galáxia, eu devo ver essa estrela, não no hemisfério norte, mas eu devo ver no hemisfério sul. Aí ele veio para cá, né, ele veio para Sobral, né, para fazer isso, para ver e comprovar isso, e realmente comprovou que a estrela conseguiu observar ela aqui em Sobral, indicando, né, que isso daqui possa ser verdade. Mas mais recentemente, esses 3 cientistas, né, fizeram detetores que sejam capazes de detectar ondas gravitacionais. Significa o seguinte, que se você tem esse espaço deformado, se você acontece um evento muito violento, ao ponto de perturbar esse espaço, eu vou conseguir medir. Então, a única coisa que é muito violenta seria a colisão de 2 buracos negros ou 2 estrelas de nêutrons. Isso seria um processo que realmente perturba esse espaço, que essa, né, é igual você bater numa onda, lá você tem a superfície de um lago, aí você vai lá e bate num ponto, aí vem a onda e se propaga, certo? Então, se eu quero ser muito violento para que você consiga observar numa distância tão grande. Foi isso que aconteceu recentemente. Eles conseguiram medir a colisão de 2 estrelas de nêutrons usando esses detetores dessas colaborações LIGO e VIGO. E o ano passado, 2017, esses caras ganharam o prêmio Nobel porque construíram esse sistema que detecta essas ondas gravitacionais. A essas ondas gravitacionais, né, dessas 2 colisões de nêutrons que provocam essa perturbação enorme, essas estrelas de nêutrons elas ficam girando uma na outra, aí provoca essas ondulações, né, como elas são muito pesadas, muito densas, essas ondulações são muito grandes, então deu até para chegar aqui na Terra. Só que depois de elas girarem uma na outra, elas colidiram. Na hora que elas se colidiram, essa explosão foi tão violenta, mas tão violenta, aqui está o resquício dessa explosão. Se você quiser ver uma animação dessa explosão, está aqui esses 2 endereços, né, no YouTube, tem uma animação muito legal sobre como se dá essa explosão. Não dá para mostrar essa animação aqui.
é uma explosão assim muito violenta. Ela gira, elas uma explosão tão grande quanto uma supernova. Exatamente por isso que é uma explosão tão violenta, que não só colide uma coisa, essa explosão, essa colisão é tão violenta, mas tão violenta, que elas fundem uma com a outra. Aí nesse momento de fundir uma com a outra, é que você provoca a síntese desses elementos pesados, exatamente como numa supernova. Então a gente acredita... Então, é o mesmo processo, aquele processo R que eu mostrei da animação que eles produzem, aquele mesmo processo que ocorre numa supernova, acontece também numa explosão de estrelas de nêutrons. Então, exatamente. Eles não observaram, a ideia de você fazer essa colaboração LIGO e VIGO, eles esperavam detectar a colisão de dois buracos negros. Então, essa que era a ideia. Mas no final, o que eles acabaram detectando é a colisão de duas estrelas de nêutrons. Então, acredita-se que essa colisão de dois buracos negros vai ser igual, mas não foi detectado ainda. Isso junta, explode exatamente do mesmo jeito. Eles se fundem, aí na hora que se fundem, explodem. Então, mas aí o que acontece são dois buracos negros, não é só um, são dois buracos negros. Um só não explode. Um só já é a etapa final de uma supernova. Não. Também não. O que você tem é uma estrela grande, com uma massa 8 vezes a massa do Sol, que implode. Aí tem uma certa quantidade de massa que você mantém essa estrela de nêutrons. Então existe uma... É claro, nem toda estrela de nêutrons tem a mesma massa. Tem uma região de massa. Aham. Não, então buraco negro só se origina com estrelas maiores que 8 massas solares. Estrelas maiores é que geram buraco negro. Até 8. Oi? Sim. Aí eu já não sei. Aí eu já não sei. Então, isso a princípio, essa é a ideia. Você tem um buraco negro na galáxia, aí ele está estável, aí as estrelas estão girando em volta desse buraco negro. Aí ele vai lá e captura uma estrela, aí fica um pouquinho maior. Outra estrela fica um pouquinho maior, aí ele aumenta a massa, aí ele vai lá e pega outra massa. Aí ele aumenta a massa, pega a massa. Então é claro que em um determinado momento, ele vai absorver e sugar todas as massas de todas as estrelas. Aí na outra galáxia vai ter um outro buraco negro. Aí na outra galáxia um outro buraco negro. Aí daqui a pouco os buracos negros, um vai atrair o outro. Aí um buraco vai atrair. Então existe a especulação, mas existe essa teoria, essa especulação, e que todos os buracos negros vão se juntar, aí vai explodir tudo de novo e vai começar tudo Big Bang de novo. Mas aí é se o universo é aberto ou fechado. O universo aberto é o seguinte, se você tem uma quantidade de massa que permite que todos esses buracos voltem a se juntar e depois explode, então fica um processo cíclico. Explode, expande, colide, mas você precisa ter uma massa para isso. A conclusão que a gente chega hoje é que não vai acontecer isso. Não, o que acontece é que o universo está sendo acelerado. Existe uma energia escura, que ninguém sabe de onde vem, que está fazendo com que os buracos negros se afastem um do outro de forma acelerada. Então existe uma força extra na natureza que a gente não sabe, que está fazendo as galáxias se afastarem de forma acelerada. Porque você imaginaria que eles tem o Big Bang, explode, expande, para... Depois o universo como um todo começa a se contrair novamente. Mas o que a gente sabe agora é que isso não vai acontecer porque essas galáxias estão sendo aceleradas e a gente não sabe por quê. Então, é especulação. É especulação. Ele falou de mini buraco negro, o que o pessoal fala é que pode ter existido mini Big Bangs. Não é um só Big Bang aqui, outra. É uma teoria, a gente não sabe ainda direito o que acontece, então cada um fica especulando uma coisa. Porque a gente não tem ainda entendimento de tudo o que acontece. É inicialmente uma explosão.
Inicialmente é uma explosão, você explode, aí é uma temperatura altíssima, você tem quarks e gluons, aí você não consegue formar o núcleo porque a temperatura está muito alta, aí você vai expandindo, a temperatura vai esfriando, aí você vai conseguindo juntar, aí você forma os hidrogênios, os primeiros prótons, os nêutrons, aí os prótons e nêutrons se juntam e você vai formando os outros. Mas isso conforme o universo vai esfriando. Mas se você imaginar, esse é o oposto então, você imaginar que tem um buraco negro que se atrai com outro buraco negro, os dois se atraem, tem uma quantidade de matéria gigantesca num espaço muito pequeno, na hora que eles se atraem, eles adquirem uma força maior ainda, e você concentra toda essa massa numa agulha. Não, isso são... Então, isso são, estou falando, ninguém sabe direito como é que se deu. Esse início é uma incógnita. Então, existem várias teorias. Existe a teoria de minis buracos negros, existe a teoria de minis Big Bangs, ou seja, são teorias. A gente não sabe direito o que aconteceu. Não sabe ainda nem qual... O que a gente está estudando aqui é 5% do universo, os outros 95%, que é a matéria escura, que é a energia escura. Sim. Não, maior que a da luz, não. Mas está expandindo a uma velocidade acelerada. A inflação não superou a velocidade da luz? Não. Não falava disso? Maior que a velocidade da luz. Então, por que o universo tem 90 e tantos milhões de anos-luz de ponta a ponta? Bom, aí eu estou falando, são especulações, aí eu já não sei. Deixa eu só terminar, essa aqui é a última transparência. Então aqui também essa colisão de estrela de nêutrons, né? Tá bom, então se tem essa estrela de nêutrons, eu tenho uma previsão de quanto é a massa de cada uma delas, aí eu considero que acontece esse processo R de captura rápida de nêutrons. Então, quais são os elementos que são formados? Aí existe uma estimativa de que esses elementos são formados, e aí você tem esse ouro, né, e o urânio, em que você tem de 30 a 60 massa da Terra de urânio e 100 a 200 massa da Terra de ouro. Então, nessa colisão de duas estrelas de nêutrons, você tem 100 a 200 massa da Terra em ouro. Está lá disponível, qualquer um pode pegar, pode ir lá à vontade. Já pensou? É claro que acontece assim, vai se expandindo, então quando chegar aqui vai chegar macaquinha de nada. Você tem que ir lá na fonte e pegar lá na fonte. Que está se expandindo, que está saindo. Oi? Então, aí é a minha primeira slide. Então são até bismuto, 200 e pouco, né, 209, todos os elementos são formados. O urânio tem 238, 235. Sim, então, são esses daqui. Isso daqui, veja bem, são cálculos. A gente agora teve uma quantidade, essa colisão de estrelas de nêutrons, foi observada, que tal interessante. Essa colisão de estrelas de nêutrons foi observada por esse detetor que detecta ondas gravitacionais. Mas foi uma questão de segundos que alguém falou, olha, estamos detectando ondas gravitacionais. Aonde? Aí um vai lá, aponta um telescópio, mas eu também estou vendo que está surgindo raio X. Mas eu tenho um detetor de raio gama. Aí todo mundo, mais de 70 telescópios, direcionaram todo mundo para esse ponto. Aí foi coletada a informação, né, que chegou dessa explosão, chegou uma quantidade de dados enorme. Então, isso foi o ano passado, então o pessoal ainda está tentando entender essa quantidade de dados, mas foi uma quantidade de informação tão grande, porque foi uma coincidência assim, tão boa, de um detectar uma onda gravitacional, já avisar o outro. Aí, é claro, hoje em dia tem um monte de telescópio apontando para um monte de lugares do céu. Mas aí um foi telefonando para o outro, mandando e-mail para o outro, e foi uma questão assim, de alguns minutos, estava todo mundo apontando seus telescópios para esse lugar.
e obter as informações. Então, a quantidade de dados que a gente tem agora é muito grande, aí a gente vai começar a trabalhar. Não sou eu como eu estou falando, eu estou pesquisando novas, não essas quilonovas, mas tem gente trabalhando nisso. Espera só um momento. Oi? Espera só um pouquinho. Ô, Valdir, você terminou já? Já. Vamos só agradecer ao professor. E eu vou agora abrir para perguntas. Eu só queria pedir que vocês falassem no microfone, que nós estamos gravando, então, para as pessoas conseguirem ouvir a pergunta, e aí o professor responde. Tá? Levantem as mãos. Tem 2 microfones, então a gente microfone até vocês. A pergunta é simples. Como é que o ouro, o urânio, tudo chegaram para a Terra? Meteorito? Como é que eles vieram parar aqui? Então, acredita-se, o Sol, esse nosso Sol, é uma estrela que não é uma estrela pura, num sentido assim de que ela tinha só o hidrogênio e foi sintetizando elementos. Não, ela já é uma estrela que já veio de um processo de explosão, provavelmente de uma supernova. Então, o nosso próprio sistema solar já é uma explosão de uma supernova. Porque você explode a supernova, produz todos esses elementos, aí sobrou lá uma caquinha dessa explosão supernova, que é o Sol. Mais caquinhas ainda é o sistema solar. Entende? Aí tanto é que na Terra a gente tem o ouro, tem o urânio, tem a platina, e isso indica que a gente veio de uma explosão de uma supernova. Então, que o próprio sistema solar já é uma explosão de uma supernova. Aqui, eu queria saber a respeito do seguinte, numa quilonova, né, nesse processo da quilonova, resultaria em elementos acima do nível natural, que seria, acho que é o urânio 238, é isso? É. Aí esses elementos que o senhor falou, que é sintético aqui, né? O que tem na Terra, eles poderiam ser produzidos. Então, o que a gente acredita é que o processo que acontece lá na quilonova é exatamente o mesmo processo que acontece numa supernova, que é isso daqui, que é chamado de processo R. Isso aqui é uma simulação computacional. Então, essa simulação computacional indica que primeiro eu estou formando os elementos radioativos, aí depois que eu formo esses elementos radioativos, é que eles vão decaindo e chegam nos elementos estáveis. Então, quando você forma esse processo explosivo, ele captura tantos nêutrons que ele fica elementos ricos em nêutrons radioativos. Decai e chega nos elementos estáveis. Mas você forma desse jeito. Então, o que acredita-se, veja bem, isso é um modelo. Tá, esse daqui é o modelo. Aí que você fala, então, e a gente acredita que numa supernova aconteça isso. Aí acredita-se agora que também na quilonova, que é esse processo de colisão de duas estrelas de nêutrons, aconteça o mesmo processo de síntese de elementos. Como que você sabe disso? Porque a gente detecta e consegue ver o que sobrou dessa explosão. E aí você vai ter que ver se esse modelo também gera as mesmas coisas que geraram dessa explosão. Como essa quantidade de dados que a gente obteve, né, dessa explosão da quilonova foi muito grande, agora a gente vai ter mais base, entende, para poder ver o que exatamente está acontecendo, ou como está se dando. Então eu tenho o resultado final. Aí o que eu vou fazer, eu crio um modelo e vejo se o modelo que eu criei gera aquele mesmo resultado que eu estou observando. Aí significa que eu estou entendendo o que está acontecendo. Com toda essa matéria de duas estrelas de nêutrons se chocando, elas não estariam se transformando diretamente num buraco negro? Não, porque o processo é outro. Uma coisa é você implodir, como você tem uma estrela muito grande, aí você vai lá e implode para virar um buraco negro, aconteceu essa implosão, seguida de uma explosão. Aí o que sobrou, né, o carocinho que sobrou, é um buraco negro, ou uma estrela de nêutrons, dependendo do tamanho inicial da estrela. Agora, esse processo de colisão de duas estrelas de nêutrons é um processo diferente, que é um processo que às vezes duas estrelas estão aqui, uma hora elas se chocam, e aí tem esse processo de síntese dos elementos, mas o como se dá isso inicialmente é um processo diferente. Uma é uma implosão e o outro é a colisão. Então, por isso que não necessariamente, aí eu já não sei, se de repente existe a possibilidade de, na colisão de duas estrelas de nêutrons, virarem um buraco negro. Isso eu não sei te dizer. Boa noite. Oi. Eu achei muito interessante sua palestra, obrigada. Eu queria perguntar sobre a questão da
detecção de ondas gravitacionais, antes de detectar a colisão entre estrelas de nêutrons, foi detectada pelo menos uma ou duas vezes a colisão de dois buracos negros, que eles supõem que é buracos negros, porque eles não perceberam, detectaram em outros espectros, né, no céu, alguma colisão. Daí você falou sobre a questão de colisões entre buracos negros, que poderia gerar outros elementos químicos, né? Só que a gente não poderia ver essa explosão, né, a explosão da energia e nem a junção entre os dois buracos, né, porque eles não emitem nenhum eletromagnético, ou emite, é isso que eu queria entender. O que eu sei, tá bom, é verdade. Eles ganharam o prêmio Nobel, né, pela detecção dessa... que já foi antes, exatamente. Que já tinha tido a colisão, mas eles detectaram apenas o buraco negro, a onda gravitacional. A diferença, a grande diferença dessa colisão de estrelas de nêutrons e da colisão dos buracos negros anteriores esses monte de telescópio que, por coincidência, o pessoal viu essa colisão de estrelas de nêutrons, já começou a avisar esse monte de telescópio, e aí veio o que me interessa. A minha parte que me interessa é a parte dessa nucleossíntese. Tá? Então, realmente, já havia sido detectado ondas gravitacionais da colisão de dois buracos negros. Mas aí você dizer que essa colisão de dois buracos negros criaram essa mesma síntese dos elementos, isso eu também não sei te dizer. Não sei se é possível ou se foi possível, porque o que eu sei é dessa quilonova. Então, de repente, vai ter até um outro nome. Ao invés de ser quilonova, vai ser meganova. Não. Não, foi detectada a onda gravitacional, é verdade, exatamente. Não. Que exatamente, essa é verdade. Oi? Foi 130 milhões de anos-luz, não é? Eu acho que é. Não, eu lembro o número 130, que falaram que era na vizinhança, na nossa vizinhança, porque foi numa galáxia vizinha, não era muito longe. Considerado vizinha. Eu sei porque assim, a mulher que trabalha com isso, que estava divulgando isso, falou que não, é na nossa vizinhança. Nossa vizinhança é esses 130 milhões de anos-luz. Você disse que nunca houve uma colisão de buracos negros. Por quê? Não, então, houve colisão de dois buracos negros. Foram detectados ondas gravitacionais desses buracos negros, tanto que geraram o prêmio Nobel para aqueles cientistas, porque eles detectaram essa colisão de dois buracos negros. Nesse ano de 2017, que ao mesmo tempo que eles ganharam o prêmio Nobel, eles detectaram essa colisão de duas estrelas de nêutrons. Essa colisão de duas estrelas de nêutrons foi mais fantástica, porque não só detectaram as ondas gravitacionais, como todas as outras radiações emitidas, raio-x, visível, raio gama, detectaram tudo. Que aí foi feita a coincidência que eles conseguiram ver, tá vendo? Esse sinal da onda gravitacional realmente veio junto com essas ondas da frequência infravermelho, raio-x, raios gamas. Pequena diferença de microsegundos para a onda gravitacional chegar antes, porque a outra sofreu mais desvio do que a gravitacional. Isso, obrigado. Isso. É que eu vi na outra palestra. Não, tá ótimo. Porque já teve uma palestra sobre isso, né? Boa noite, professor. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a respeito da explosão da supernova. Ela pode ser vista a olhos nus? Com certeza, então. Aquele que eu falei que não é brincadeira de achar o erro, é exatamente isso. Você está lá no céu, não tem nada, de repente tem uma estrela super brilhante. Isso é uma explosão de uma supernova. Ou seja, então é possível ver a olho nu a supernova. Então, se você ficar olhando no céu, de repente você consegue ver uma supernova. O problema é a frequência com que isso acontece. Tá? Então, você tem a frequência de, 50 novas por ano, né, na nossa galáxia, que é mais visível, tá? Mas uma supernova é assim, uma a cada 10 anos, ou seja, é um processo bem mais raro. Eu só queria reformular minha pergunta que eu fiz durante a palestra. Eu queria saber se existe um limite teórico para a quantidade de elementos que podem existir. Um limite, não sei, 250, 300 elementos, que não passaria disso em hipótese alguma. E por que, se existe esse limite, o que é que determina esse limite? Então, nessa explosão de supernova, ou na colisão, né, dessas duas estrelas de nêutrons,
o pessoal faz as contas considerando assim, até os elementos do urânio, que é um dos mais pesados, 238. Né? Aí, assim, a gente sabe que tem elementos mais pesados que isso, porque eu consigo sintetizar no laboratório o nihônio, o freróvio, que é mais pesado que o urânio 238. Mas não teria um limite? Mas ninguém fez a conta. É possível não sintetizar elementos mais pesados que isso. Aí, na verdade, eu acho que isso é até uma coisa interessante, entende? Eu vou ver se alguém já fez essa conta. Tá bom, obrigado. Entende? Porque, assim, é uma conta que pode não ter nenhum aspecto prático, assim, mas, de repente, é uma coisa interessante. Eu vou olhar, vou procurar. Eu não sei, mas eu vou procurar. Tá. A gente tem uma pergunta que foi feita no canal do Facebook, que é o seguinte, a Carolina Idelfonso, ela perguntou se naquele espectro de radiação das estrelas, como é que você consegue observar, dentro do espectro, como é que você consegue determinar a abundância, né, no então, espectro? essa tem um monte de aluno que faz isso. Você vai lá, é um processo chato, entende? Que você tem aquele monte de linhas para você identificar qual linha de quem, aí depois pela intensidade da linha determinar qual é a abundância do elemento. Então é análise de espectro. Tá? Aí eu tinha um aluno de mestrado, esse aluno falou o seguinte, eu estou fazendo medidas com física nuclear, mas eu não gostei disso não, eu quero trabalhar com astronomia. Aí eu falei, você pensa que você vai fazer algo diferente disso? Vai fazer exatamente a mesma coisa, você vai ficar vendo espectro, analisando espectro. Sabe espectro, assim, picos? É isso que você vai fazer, você vai analisar igualzinho. Dito e feito, ele foi trabalhar nisso. Ou seja, você tem um monte de linhas, né, um monte de picos, aí você tem que ver qual a intensidade, quanto tem, quanto não tem, qual é a diferença daqui para cá. Com base nisso, é que você tenta determinar qual é a abundância dos elementos e quais são os elementos. Que está aqui pertinho, você tem essa informação, assim, aquele milhões de linhas, aí você consegue saber com uma boa acurácia ou precisão, né, quais são essas abundâncias. Para as estrelas, isso é muito difícil, porque as estrelas estão muito mais longe. Oi? Não, se não emite, você não vê, você só vê que é emitido. Se isso é emitido ou absorvido, você tem intensidade e que você tem um pico, ela vai gerar um pico, um maior, outro menor. Aí você tem a posição desses picos e a intensidade desses picos. Aí com a análise dessa combinação dessas duas coisas, você determina qual é o elemento e qual é a abundância dele. Foi essa aqui só. Não. Ou também tem que ficar analisando espectro. Então, depende, você vai ser uma teórica ou uma experimental. Porque o experimental tem que analisar espectro, o teórico tem que analisar espectro. Ou seja, a diferença é que o experimental faz a medida até chegar no espectro. O teórico, ele faz uma conta e tenta ver se essa conta, esse modelo que eu estou ajusta aquele espectro. Então é só a diferença de que se você sai dali para cá ou daqui para cá, mas no fundo é o espectro. Não, na verdade eu estou brincando. É claro que você, né, como teórico, você vai fazer modelos, né? Aí hoje em dia é interessante você fazer dados experimentais, e esses dados experimentais você tem que discutir esses dados com base em algum modelo. Então, existem pessoas que trabalham com modelo, existem pessoas que tiram os dados experimentais e que você precisa juntar os dois para poder fazer uma discussão melhor. Eu estou tendo uma discussão com uma colaboradora que ela acha que ela fez um monte de medidas e só essas medidas já deveria ser suficiente para publicar. Afinal de contas, meus dados são muito bons. Por que o editor da revista não quer publicar meus dados? Ele não quer porque não tem uma análise teórica, para você poder discutir o que está acontecendo. Hoje em dia você precisa dessas duas coisas. Aí precisa dos colaboradores. Então tem gente que faz a medida, tem gente que faz as contas, e aí se juntam os dois. É claro que às vezes tem grupo, pessoal, o Instituto de Física Teórica, então a base daqui é fazer mais teoria, mais modelo. E lá no outro, na USP, tem os caras que fazem as medidas. Num determinado momento, essas duas coisas têm que se juntar. Né? Eu já fiz as duas coisas, eu comecei fazendo medidas, e hoje eu faço contas. É muito melhor fazer conta. Assim, tem também o lado glamuroso, né? O lado legal é você mostrar essas figuras bonitas, olha o que acontece, etc. Tal. A nossa vida cotidiana é analisar espectro. Aí eu vou lá, faço medida, tenho um espectro, tenho que analisar o espectro, tentar tirar informação, tirar alguma curva, tirar alguns dados que podem
possa entrar aqui, aí sim eu vou mostrar essas coisas bonitas, tá vendo? Mas o que eu fiz foi essa medida, esse pontinho aqui é meu. Então é mais ou menos assim. Esses dados, desculpa a minha ignorância sobre o assunto, mas esses dados são analisados um a um ou existe um software, alguma coisa, uma inteligência artificial que faça isso? Ah, então hoje em dia isso rápido. daí é fundamental, você ter essa... Depende da quantidade de dados, é claro. Então se eu vou no laboratório, aí eu tiro uma certa quantidade de dados, eu preciso de um computador, o meu próprio computador, eu sou capaz de fazer análise. Agora, dependendo da quantidade de dados, você precisa de computadores cada vez maiores e programas, códigos que possam fazer essas contas cada vez mais, que saiba lidar com essas quantidades de dados enormes. Então, é claro, na minha época, quando eu estava na graduação, tinha o Fortran, a gente usava Fortran para fazer as contas, etc. Fazia programação, eu sei programar Fortran, mas hoje em dia... Ainda não ousa, não fala assim não. Não, mas hoje em dia Fortran não é mais suficiente, você precisa de ir para um C++, com interface, não sei o que lá, para poder agilizar a quantidade de dados. Os teóricos ainda usam Fortran, mas os experimentais, Fortran já não dá mais, tem que ser o C++, etc., para você poder manipular uma quantidade de dados cada vez maiores. Nunca mais vou te convidar para vir dar palestra aqui depois dessa. Falou mal do nosso Fortran. Não, mas Fortran é da década de 90. Eu uso 77. Fortran 77. Ela vem mais profundo que isso, os dados. Então, aí uma discussão que eu tive recentemente é o seguinte, existem os teóricos da geração anterior, que eram teóricos que faziam as coisas analíticas. Eles faziam um modelo, e esse modelo você tinha que fazer equações, deduzir equações, aí tinha que fazer integral, derivar essas equações para chegar em expressões analíticas. Aí depois eu colocava essas expressões em códigos, eu tinha que maximizar, minimizar o tempo, maximizar tal. Hoje em dia, você não se preocupa com memória, não se preocupa com velocidade. Por que eu vou ter que calcular uma expressão? Pega lá no matemática e fala, a expressão é essa. Então, a inteligência artificial está nesse sentido. As coisas agora são rápidas. Entende? Só que, por outro lado, o pessoal está deixando de pensar. Entende? Porque vai chegar uma hora que você vai precisar pensar, mas eu vou otimizar isso, não vou? Qual foi a equação que poderia surgir? Quais são as aproximações que eu poderia fazer para entender? Agora vai mais na força bruta. Né? Já que eu tenho essa quantidade enorme de memória do computador, essa velocidade enorme, eu não vou me preocupar com minimizar, maximizar. Não, vai na força bruta mesmo. Pede para ele calcular que ele calcula. Só que aí está se perdendo essa capacidade de sintetizar as coisas, de tentar tirar as informações das coisas, porque eu acredito nisso. Né? Exatamente. Mas agora nós estamos no momento em que você está força bruta, porque tem memória não é mais problema, velocidade do computador não é mais problema. Você tem um supercomputador aqui, muita gente tem outros supercomputadores, então velocidade e memória não é mais problema. Então não vou ficar me preocupando em resolver essa integral. Vai lá para o computador e fala para ele calcular. Então a inteligência artificial nesse sentido. Agora, não para criar um robô que vai criar um modelo. Não, um robô não vai ser capaz de criar um modelo. Isso é a gente. Né? A gente cria um modelo e o computador faz a conta. Aí o computador vai fazer o que você manda, eu espero. Né? Se você manda ele fazer coisa errada, ele vai fazer coisa errada. Pessoal, vamos agradecer novamente ao professor Valdir Guimarães.